Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. E semanalmente estamos aqui produzindo conteúdos para auxiliar você, professor da Escola Bíblica Dominical, e você que é amante das Sagradas Escrituras. Meu amado, esse trimestre promete. Nós vamos falar aqui acerca da igreja e o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nesse trimestre nós vamos poder avaliar como se dá ação maligna nos veículos de comunicação, na arte, na cultura, na política, no judiciário, em todas as áreas do saber humano. A igreja está vivendo seus últimos dias aqui na Terra. Muito em breve ela será retirada. E hoje nós vamos dar continuidade a essa sequência de estudo. Nós vamos estudar a lição de número 2, cujo tema é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Leitura bíblica encontra-se em Romanos, capítulo 3, versos 9 ao 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Bem, meu amado irmão, minha amada irmã, na lição de hoje nós vamos entender o seguinte, que Deus fez o homem perfeito, mas este, por sua vez, optou por se rebelar contra o seu Criador. E desde então, o homem se tornou escravo do pecado, capaz de cometer as maiores barbáries e as coisas mais abomináveis. E nós observamos que a doutrina do pecado, conhecida também como a martiologia, é um conjunto de doutrinas que vai falar do estado do homem decadente, daqueles que herdaram a natureza de Adão. Todos os homens herdaram essa natureza. Então o homem ele é mau, os desígnios do seu coração são maus e ele é incapaz de si mesmo romper com essa condição de pecador. E nós observamos que nos últimos dias há uma deturpação da doutrina do pecado, que ela vem o quê? Afrouxando a moral e deixa as portas abertas para todo tipo de depravação moral, sexual, envolvido com prazeres, com orgias. Então, a Bíblia,
ela descreve o homem como um ser imperfeito, um ser caído, que carece da graça, da misericórdia de Deus, que de si mesmo não consegue quebrar os grilhões do pecado. Todavia, nós observamos que várias correntes ideológicas e até ditas como teológicas descrevem o homem virtuoso, bom, generoso e capaz de resolver os seus conflitos éticos, morais e sociais. Nós vamos aprofundar hoje na doutrina do pecado, que é a martiologia. Ensino bíblico da natureza pecaminosa. Se perguntarmos para vários pensadores e filósofos, cada um vai descrever o homem sobre uma perspectiva diferente. Há uma pluralidade de opiniões acerca da natureza humana. Na psicologia, ela vai ter uma interpretação. Na psiquiatria vai ter outra interpretação, no mundo jurídico haverá uma outra interpretação, no mundo das artes, da poesia, vai descrever o homem também de forma diferente. Mas a Bíblia descreve o homem, irmãos, com a sua capacidade de causar o mal, se distanciar de Deus e incapaz de fazer o bem pela sua vontade própria. E nós precisamos compreender que o Espírito de Deus, ele age tanto na vida do crente, como também na sociedade, refreando a natureza humana, refreando a capacidade de destruição e a malignidade da natureza pecaminosa, que é capaz de cometer as piores barbaridades. Então nós vamos nos ater a esse primeiro tópico, definindo a natureza pecaminosa, definindo o que é pecado. Definição de pecado. As Escrituras Sagradas definem o pecado como uma transgressão às leis de Deus. Este pode se dar de forma consciente, deliberada, intencional ou não. O pecado pode ser definido como alguém que de forma premeditada erra o alvo ou que é incapaz de acertá-lo, isto é, de se sujeitar a Deus. O pecado é um erro moral que tem o potencial de prejudicar a própria pessoa e toda a sociedade. Afinal de contas, o que é pecado? Se nós perguntarmos para várias pessoas em várias culturas diferentes, cada um vai ter um conceito daquilo que é pecado. Pecado é aquilo que é proibido, pecado é aquilo que não pode, mas biblicamente, segundo as Sagradas Escrituras, o pecado é toda transgressão contra as leis de Deus. Aí nós ficamos naquela questão. Mas pode haver algum pecado inconsciente? Pode haver algum pecado que não foi premeditado, que não foi provocado, a pessoa pecou sem saber? Não há um período da ignorância? Nós precisamos entender o seguinte. O pecado é a transgressão contra a lei de Deus. Agora, o que levou a pessoa a transgredir esta lei pode ser pelo fato de não conhecer a lei. O pecado pode ser deliberado, consciente e intencional. É aquele que já chamamos de premeditado. E há aquele pecado por acidente, quando a gente menos pensa, a gente já cometeu. Então, isto é pecado. O pecado é uma transgressão contra a lei de Deus. E essa transgressão ela pode se dar de forma consciente ou não, deliberada e intencional ou não. Independente que tenha sido intencional ou não, no mundo jurídico nós sabemos que aqueles que cometem o crime premeditado, tem o peso da lei. E o que comete o crime de forma involuntária, que não houve ali dolo, a intenção de causar aquele mal, ainda assim essa pessoa também será punida pelo rigor da lei. Então o pecado também pode ser definido como alguém que erra o alvo, ou alguém que erra o alvo pela própria vontade, de forma premeditada,
calculado, ele está consciente do mal que ele está fazendo, semelhante que foi o pecado de Caim, que Deus mandou ele refrear aquele mal e ele cometeu o pecado premeditado, tá certo, querido? É aquela pessoa que ela não consegue acertar o alvo e ainda que ela quisesse, ela não consegue se sujeitar a Deus, que a sua natureza é rebelde, a sua natureza é inimiga de Deus. E o pecado também, meu irmão, ele é um erro moral. É um erro moral que vai influenciar, as consequências do pecado pode prejudicar a própria pessoa que pratica o pecado e envolver toda a sociedade a partir das transgressões individuais que cada elemento desta sociedade comete. A universalidade do pecado. Por natureza, todo homem é um ser pecador, ou seja, por conta da queda de Adão e Eva, ele nasce com esta condição. O pecado atingiu o homem em suas 3 faculdades, a saber, corpo, a alma e o espírito. Por mais que ele se esforce, jamais conseguirá por si só vencer o pecado. A natureza pecaminosa do homem não se sujeita a Deus e seu prazer está em pecar. Por isso a Bíblia define o homem como um escravo do pecado. O pecado, ele não é uma invenção da religião, do cristianismo, tá certo, querido? O pecado, ele está presente em toda cultura, em todo o gênero humano. Por quê? E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. Então a Bíblia fala da universalidade, que o pecado ele está intrínseco em todo ser humano. Muito mais do que a pessoa cometer um pecado, ele nasceu na condição de pecador. Alguém fala, eu não sou mau, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não bebo, não desejo mal para ninguém. Meu irmão, independente de fazer o mal ou o bem, o homem tem uma natureza pecaminosa e esta natureza não tem prazer na lei de Deus. Esta natureza, ela é inimiga de Deus, tá certo, querido? Isso nós herdamos de Adão e Eva, os nossos pais que se rebelaram contra Deus, se tornaram inimigos de Deus e se afastaram de Deus. Então o pecado atingiu o homem nas suas 3 dimensões: a dimensão física, a alma e o espírito. Então nós vemos lá, por exemplo, o corpo. Adão e Eva tiveram ciência de que estavam nus. A capacidade intelectual do homem caiu consideravelmente após a queda. A alma do homem, o homem passou a ter medo, se escondeu de Deus, o homem passou a mentir, dar desculpas, não ter coragem de encarar Deus frente a frente. E o pecado também atingiu o espírito do homem, porque ele perdeu a comunhão com Deus, tá bom, meu querido? Por mais que esse homem caído, ainda que bem intencionado, ele se esforce, ele jamais vai por si só conseguir vencer a força do pecado. Paulo fala nas suas cartas que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Mesmo nós que nascemos de novo, somos uma nova criatura, nós temos ainda uma batalha contra o pecado. A diferença é que agora nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos. Mas o pecado na vida do crente é um acidente e não algo premeditado. Corrupção total. O homem, em virtude do pecado, foi totalmente corrompido, quer seja na sua vontade, na sua capacidade cognitiva, no corpo, na alma e no espírito. O intelecto do homem foi afetado com a queda, mas isto não anulou todo o seu potencial
potencial. A capacidade de criação do homem produziu a guerra, a fome, o assassinato, a morte e todo tipo de violência para com o seu semelhante. Logo no começo da criação, quando nós vamos ver depois da queda de Adão, antes dos dias de Noé, a terra se encheu de violência. A terra, o pecado, irmão, foi como um vírus que veio proliferando. Nós vivemos o período aí do coronavírus, que se não fosse as vacinas para resolver o problema imediato, meu irmão, a raça humana teria sido dizimada. Da mesma forma foi o pecado, e o antídoto do pecado é o sangue do Filho de Deus, tá certo, querido? Somente o sangue de Jesus resolve o problema do pecado. Então o homem foi totalmente corrompido em todas as suas áreas da vida, na capacidade cognitiva, no seu corpo, na alma, no espírito. E eu faço uma menção aqui que o intelecto do homem, a capacidade intelectual que ele tinha, ela veio caindo gradativamente. Muitos aí que nós vivemos na pós-modernidade se gabam que nós somos mais inteligentes, mais sábios que os homens dos tempos bíblicos. Se nós olharmos da matriz que foi Adão até os nossos dias, quanto mais nos distanciamos da matriz, menor será a nossa capacidade intelectual. E quanto mais próximos estavam aqueles dos tempos bíblicos da matriz, maior seria talvez a sua capacidade intelectual. O intelecto do homem, ele veio diminuindo gradativamente. Como vocês acham que eles conseguiram construir aquela Torre de Babel, aquele projeto que envolvia engenharia, arquitetura, conhecimento de física, tá certo, querido? Como eles conseguiam manipular o metal, fazer armas. Então nós vemos que o intelecto do homem, ele foi afetado, mas isso não anulou a sua capacidade de criação. Todavia, a capacidade de criação do homem, na sua maioria absoluta, se voltou o quê? Para a guerra, produziu fome, assassinato, morte e todo tipo de violência contra o seu semelhante. Aí houve o quê? Uma corrupção generalizada. Nós vemos o que? A intervenção da parte de Deus, que Deus disse, o Espírito de Deus não vai confrontar, não vai resistir para sempre o homem. Meu irmão, esse mundo só não está de cabeça para baixo, porque nós estamos aí com a ação do Espírito Santo, refreando a malignidade, refreando a capacidade dessa natureza humana pecaminosa se autodestruir, se exterminar. Nós vemos que o Espírito de Deus, ele trabalha na terra. É por esta razão que o homem ainda não se destruiu, porque Deus ainda tem o controle sobre tudo e sobre todos. Segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar as teologias modernas. O que dessas teologias modernas dizem acerca do homem? Nós vamos ver que existem teologias liberais, teologia da libertação, teologia do pecado social, que enxerga que o problema do pecado está ligado às questões de injustiça social, de má distribuição de renda, desigualdade, ou seja, dentro dessas novas teologias, o problema não é espiritual. O problema não está na essência do homem que é mau. O problema está no sistema que é injusto. Sobre isso nós vamos falar nesse tópico. Teologia do pecado social. De acordo com esta visão de origem católica, a pobreza, as injustiças sociais e as desigualdades seriam as razões que levariam o homem a pecar. Desta forma, o homem seria uma vítima e não o agente provocador destes males. Esta visão é, na verdade, uma premissa do comunismo, o qual apregoa a igualdade social e o bem-estar de todos, mas na prática, em nada pode resolver
estes problemas e nem soluciona a questão do pecado. O que é a teologia do pecado social? Meu irmão, isso aqui houve o concílio da Igreja Católica na Colômbia e também me parece que no México, discutindo a questão do pecado. Ali entenderam, aí vem aquela questão da teologia da libertação, que nós vamos analisar lá na frente. A teologia do pecado social, ela vai compreender, vai dizer que o problema das injustiças, da má distribuição, as injustiças sociais, a pobreza e a desigualdades é a razão que leva o homem a pecar. Então, aí você vai pegar o estudo de Jesus. Jesus, quando derramaram aquele bálsamo de perfume caríssimo aos seus pés, alguém disse: por que não vendeu isso e deu aos pobres? Que era Judas, que na verdade não estava nem aí para pobre, ele estava querendo era roubar aquele dinheiro. Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre terão convosco. Então essa é uma utopia, a gente pensar que neste mundo nunca haverá pessoas carentes, nunca haverá pessoas necessitadas. Nós vivemos num mundo marcado pelas injustiças sociais, porque o mundo saiu fora do propósito do Criador. Agora, é um equívoco muito grande afirmar que a razão do pecado do homem se dá por conta das suas injustiças sociais. Então, como foi que Adão e Eva pecaram? Eles inventaram injustiças sociais, desigualdades. Então o problema está intrínseco na natureza humana. E esta visão, ela é, na verdade, uma premissa para o comunismo. Porque já que os problemas são má distribuição, problemas são as injustiças sociais e as desigualdades e pobreza, qual o regime que prega a solução disso? Para resolver todos os problemas sociais é o comunismo. Historicamente, o comunismo não funcionou em lugar nenhum. Os países comunistas, prevalece neles o que é miséria, pobreza. Olha Cuba. Olha os países que levantaram esta bandeira. Tem milhares de pessoas e milhões querendo fugir de Cuba e para os Estados Unidos. E você não vê ninguém dos Estados Unidos querendo fugir para Cuba. Até aqueles que levantam a bandeira do comunismo aqui no Brasil, quando foram exilados, nenhum deles foram para Cuba. Nenhum deles foram para países comunistas. Caetano Veloso, Gilberto Gil, essa turma toda levanta a bandeira falando que Cuba é uma maravilha. Mas nenhum deles foram para lá, morar lá, serem exilados. Ou seja, é bonito na teoria, mas o comunismo não resolveu as questões sociais, desigualdades sociais reinantes nesses países, e ele não conseguiu resolver o problema do pecado. Então, segundo essa teologia social, se nós analisarmos ela, é somente o pobre, o injustiçado é que precisa de Jesus, porque os ricos, magnatos, bilionários, se o problema é o pecado social, eles não têm pecado. Se, portanto, eles não têm pecado, eles não precisam de um salvador, porque o pecado não os alcançaria. Então nós vamos dizer que essa teologia ela é contraditória e não tem amparo nas Escrituras. Teologia da libertação. De acordo com esta visão, o problema do homem estaria restrito unicamente às questões sociais, tais como as injustiças, desigualdades, má distribuição de renda e as imposições culturais. Este movimento dá todo o suporte ao feminismo, à libertação sexual generalizada e aos movimentos do sem terra. Desta forma, a doutrina bíblica em relação ao pecado não passaria de uma mera teoria. E é por isso que as pautas sociais seriam muito mais relevantes que as antigas teorias que para nada servem. Agora nós vamos nos deparar com uma teologia perigosíssima, parece teologia da libertação. Vem cá, o que Jesus fez na cruz? Não foi para libertar o homem? Aí alguém estabelece essa teoria, essa teologia de cunho católica também. De acordo com essa teologia, eles compreendem que o problema está na estrutura social. Por exemplo, os padrões morais impostos pela sociedade. A teologia da libertação, ela vai
apregoar a liberdade individual das pessoas em relação às imposições da sociedade. O padrão moral, o padrão sexual, o padrão ético estabelecido que rege uma sociedade. Então, além das questões das injustiças sociais, da má distribuição de renda, esse movimento, na verdade, ele vai dar suporte ao movimento feminista. Aí eles vão falar, não, teologia da libertação. A mulher quer direitos iguais, se libertar da submissão ao homem, que ela não quer mais ser submissa, ela quer liderar, ela quer estar à frente do mercado de trabalho, tá certo? Nós vamos ver. E o movimento é tão extremo que eles falam que a Bíblia é machista, que Deus é machista. Aí nós vamos ver a questão da libertação sexual. A libertação sexual e a invenção da pílula deu à mulher, de certa forma, o amparo e vamos dizer, a estrutura que ela precisava para ser tão libertina, depravada, e a sua imagem está tão depreciada. Em busca de uma libertação sexual generalizada, a imagem da mulher passou a estar assimilada com a prostituição, com a vulgaridade, com a imagem da mulher depreciada, meu amado. E nós vamos ver aí, essa libertação sexual não foi somente feminina, é o sexo livre, é o sexo sem compromisso, é o sexo de homem com homem, mulher com mulher, fora do padrão imposto pela sociedade, que no caso aqui o alvo seria a igreja, o padrão estabelecido pela igreja, o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Nesse movimento da teologia da libertação, haveria também um movimento do sem terra, daqueles que se vale que nós vemos aí invadindo propriedades, queimando, matando gados, se apropriando daquilo que não lhes é de direito. Essa teologia pregoa que o pobre tem que lutar, buscar a sua libertação contra o patrão, contra os ricos, como os poderosos, tá certo, querido? Então, desta forma, a doutrina bíblica em relação ao pecado, dentro dessa teologia da libertação, a doutrina bíblica em relação ao pecado não passaria apenas de meras teorias que para nada servem. E eles colocam em voga as pautas sociais ligada ao aborto, a libertação sexual, a libertação das injustiças, das desigualdades sociais. Meu querido, eu fico com o que Jesus disse. Os pobres, estes sempre os tereis convosco. E nunca na Bíblia você vai encontrar que a pobreza é sinônimo de miséria, é sinônimo de falta do favor de Deus, da bênção de Deus. Nem todos têm capacidade para lhe administrar dinheiro. Nem todos têm capacidade, irmão, para ficar rico, tá certo, querido? Porque tem gente que não pode subir num tijolo que já faz discurso. Liberalismo teológico. Trata-se de uma teologia antropocêntrica, segundo a qual o homem seria o centro e a razão de todas as coisas. De acordo com ela, as doutrinas bíblicas deveriam ser reinterpretadas pelo homem e este lhe atribuiria o seu devido valor. Este liberalismo teológico visa agradar aos homens e não aos reais interesses de Deus. Trata-se de mais uma doutrina satânica cuja aparência é de piedade. O que nós podemos definir como liberalismo teológico? O liberalismo teológico, ele vai relativizar as verdades absolutas de Deus. Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, todos estes aí, eles são relativizados. Não é bem assim que Deus disse. É aquela teologia que ela é antropocêntrica, aquela teologia voltada para o homem. A teologia bíblica, ela visa estabelecer o quê? Os interesses de Deus.
O padrão moral, o padrão ético, o padrão de santidade exigido do cidadão do céu, exigido de todo homem, tá certo, querido? Agora, esse liberalismo teológico, ele vem relativizando, não era bem isso que Paulo estava querendo dizer, é por causa disso, a Bíblia é um livro assim, arcaico, ultrapassado, precisa ser reescrito. Esse liberalismo teológico, ele tem como objetivo corresponder aos anseios do homem. Ele tem como objetivo agradar o homem. Ou seja, vamos diminuir um pouco o padrão ético, o padrão moral, porque tem muita gente ali fora que é da turma do LGBT, vamos abrir a porta para eles, vamos abrir a porta para os adúlteros, vamos abrir a porta para os pedófilos, para aqueles que têm essas fraquezas, são vítimas da sociedade, são reprimidos, são injustiçados. Então, essa teologia é a teologia do homem, a teologia antropocêntrica, tá certo, querido? O seu objetivo é agradar homens e não a Deus. Então, se trata de uma teologia de inspiração satânica. Paulo diz, haverão tempos em que não se sujeitarão à sã doutrina e procurarão para si pastores segundo os seus interesses. São doutrinas satânicas e diabólicas, que levam o homem a pecar contra Deus e, de certa forma, dá a ele uma paz, uma consciência, uma certeza de que ele pode ser salvo, mesmo não obedecendo os preceitos de Deus. A normalização do pecado. Aqui é um perigo terrível. O que é a normalização do pecado? Irmão, até pouco tempo atrás, matar uma pessoa, bater, espancar uma mulher, meu irmão, era algo assim, um crime horrendo. O adultério já foi constando na Constituição, no ordenamento jurídico, já foi considerado um crime. Então nós vamos vendo que aquilo que era pecado, aquilo que era inaceitável, inconcebível, no que nós estamos vendo hoje é o quê? É a normalização, a normatização. As pessoas não ficam mais escandalizadas com estabeleceu a lei da Maria da Penha e o homem continua, feminicídio. O homem continua matando mulher para lá e para cá. Aborto era algo inconcebível, é um crime previsto na Constituição, mas parece que está uma normalização. LGBT, que eles tenham as orientações sexuais deles, cada um é livre, homem com homem, mulher com mulher. Agora, o que não é concebível é querer introduzir, orientar crianças a esse comportamento. Então, existem projetos de lei para legalizar a droga, legalizar o aborto, legalizar a pedofilia, zoofilia, ou seja, nós vemos o que é a normalização do pecado. Nada disto é proibido, isso não é pecado, isso não é prejudicial, isso não trará nenhum reflexo para a sociedade. Então nós vamos vivendo esse período da legalização, normalização do pecado com sentido institucionalizado. Crise ética e moral. Por ética, compreende-se os valores morais que regem a vida de uma pessoa. A constante prática destes valores é definida como moral. Se a percepção do pecado for equivocada ou deturpada por uma pessoa, seus valores morais também o serão. Se não há nada absoluto que possa definir o que é moralmente aceito ou não, logo, cada um definirá seus próprios valores ou então será influenciado por formadores de opinião. O que nós podemos compreender aqui desta crise ética e moral? Primeira coisa, o que é ética? Ética, meu irmão, é o conjunto de valores,
morais e princípios que vão reger a vida de uma pessoa. Por exemplo, ele é ensinado desde criança que não pode roubar, mas em Brasília roubam. Ele é ensinado a honrar pai e mãe, respeitar os mais velhos. Ele é ensinado a não se apropriar da coisa alheia. Então, esse conjunto de valores, ele é desenvolvido em casa. A ética, ela é desenvolvida em casa, é a orientação dos pais. Tá certo, querido? Então, essa constante observância desses valores, desses princípios, é definida então como moral. Então a moral seria aquele conjunto de valores éticos que são repassados dentro de casa. Não pode bater no irmão, não pode xingar, não pode falar palavrão, tem que obedecer os mais velhos, tem que trabalhar, ou seja, é ensinada a questão da meritocracia. Esse conjunto de observação que nós observamos desde pequeno e repetidas vezes vai ser o quê? A nossa moral, o nosso padrão moral. Agora, se uma pessoa ela tem um valor, uma visão, uma percepção do que é pecado, equivocada ou deturpada, então os valores morais dessa pessoa também serão. Então você começa a perceber que se a igreja ela começa a relativizar os pecados, as fraquezas morais, o que vai acontecer com a sociedade? Meu irmão, a sociedade vai se deteriorar. Nós somos o sal da terra e o sal ele é usado para salgar a carne, impedindo o seu processo, retardando o seu processo de deterioração. E a ausência do papel da igreja, a ausência, a frouxidão dos conceitos em relação ao pecado vai produzir pessoas problemáticas, pessoas que não respeitam o pai, não respeitam a mãe, a pureza sexual é banalizada, zombada, aquele negócio, é o pegador que pega um, pega outro, pega colar. O Brasil é o país onde as pessoas procuram se dar bem, tirar vantagem sobre o outro. Então a ética, ela não é ensinada, não é na escola, é ensinada dentro de casa, tá certo, querido? E se não há um valor absoluto para definir o que é justo e o que não é, o que é moralmente aceito e o que não é, o que vai acontecer se a sociedade não tem um referencial? Esta sociedade vai entrar em deterioração. O perigo de retirar o padrão de Deus, o pensamento judaico-cristão, é que uma sociedade sem esses valores morais, éticos, é uma sociedade que vai entrar numa verdadeira degradação moral, e isso vai trazer reflexos na economia, na natalidade, na qualidade de vida e problemas econômicos na sociedade. Imoralidade sexual. O sexo foi criado por Deus como uma dádiva ao homem, mas isso não quer dizer que toda prática sexual seja legítima e aprovada por ele. O homem deve exercer o controle sobre seus impulsos sexuais e fantasias. Em nome de uma pseudo-liberdade, muitos têm levantado bandeiras a favor do sexo sem responsabilidade, sem culpa e sem pudor. Estas pessoas buscam a normatização da pedofilia, da homossexualidade e do aborto. O que nós vemos aí, a teologia da libertação, a teologia do pecado social, que é a frouxidão da doutrina relacionada ao pecado, nós vamos ver que estamos caminhando, estamos vivenciando aquela verdadeira imoralidade sexual. Veio de lá com os Beatles, Elvis Presley, os Rolling Stones, aquele
Woodstock, que houve lá nos Estados Unidos, de rock, a liberdade sexual. Nós não queremos ser mais escravos do padrão moral, careta, retrógrado, impostos pelos nossos pais, pela sociedade. Era uma forma de rebelião. Vamos buscar a nossa libertação. Libertação de quê? Nós não queremos mais viver o padrão ético, moral estabelecido pelo Criador. Nós não queremos mais nos sujeitar aos seus preceitos, tá bem, meu amado? Agora, quando a gente fala de impureza e imoralidade sexual, a gente tem que ter em mente uma coisa: o sexo não é pecado, irmãos. O sexo foi criado por Deus como uma dádiva de Deus ao homem. Agora, em relação à prática sexual, não é toda prática sexual que é legítima e aprovada por ele, tá certo, querido? Se as pessoas, elas não têm uma formação ética e moral acerca do sexo, ela vai viver uma vida de imoralidade, uma vida de depravação. O sexo foi criado por Deus para ser vivenciado entre marido e mulher, um homem e uma mulher, casados somente pós o casamento e somente entre eles fidelidade. Sexo fora do casamento é um pecado, tá certo, querido? Sexo entre o solteiro e o casado também é proibido, não é uma relação sexual legítima. Sexo entre pessoas do mesmo sexo também é pecado. Sexo de um adulto contra uma criança, pedofilia também. Sexo entre homem e animal, zoofilia, também. Sexo entre o homem e o defunto. Então, tem um monte de prática de relação sexual que foge ao padrão, tá certo, querido? O homem, ele precisa controlar os seus impulsos sexuais. O homem não pode ser controlado pelo desejo sexual ou controlado pela sua genitália. Tá certo, querido? Ele é um ser que tem a capacidade de ter controle. Foi o que Deus disse para Caim: olha, o mal está à tua porta, compete a ti dominá-lo. Deus criou o homem, Deus criou o sexo como uma dádiva. Mas não é porque a pessoa já está biologicamente formado, ele está apto para o sexo. Existem as questões morais e éticas que envolvem este ato, tá certo, querido? Agora, o que nós vemos aí, essa imoralidade sexual, é que é em nome de uma pseudo-liberdade. Muitos têm levantado a bandeira a favor do sexo livre, sexo sem compromisso, sexo sem responsabilidade, sem culpa e sem poder. Pudor é o prazer pelo prazer, é a luxúria, é a lascívia. Então essas pessoas, elas levantam a bandeira pedindo a legalização da pedofilia, porque querem estuprar criança, abusar de criança, da homossexualidade, ideologia de gênero e do aborto. O aborto, ele é o sinônimo da depravação do comportamento equivocado em relação à questão sexual. Ele não consegue controlar os impulsos da sua sexualidade e para isso ele vai estar matando aquele feto que está no útero ali da sua mãe, tá bem, meu querido? Então, essa suposta liberdade torna, na verdade, o homem escravo do seu pecado, da luxúria, da lascívia e da podridão. Dessacralização da vida. A dignidade humana e sua integridade foram deixadas de lado. Para muitos, o que realmente importa é o prazer imediato, ainda que isto lhe custe a saúde física, a dignidade ou a própria vida. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é, na verdade, o culto ao prazer, às drogas e à luxúria são os objetos a serem adorados. Esta promiscuidade provoca abortos, morte precoce, jovens zumbis nas cracolândias e o aumento do suicídio. O que é a dessacralização da vida? Meu irmão, a vida é sagrada. A dignidade humana, o direito à alimentação, o direito à segurança, o direito à educação,
a preservação da sua vida, do seu corpo, da sua alma, o homem na sua totalidade. E o que nós vemos aí, essa teologia da libertação, a teologia do pecado social, a teologia do liberalismo, esse aí é o que? A frouxidão da doutrina do pecado, da consciência daquilo que vem a ser pecado. Meu irmão, em nome dessa liberdade, que muitos afirmam ser liberdade, mas na verdade é escravidão, muitos deixam de lado, irmão, a saúde física, a sua dignidade, homens e mulheres expostos de forma mais vulgar, mulher objeto, a mulher que tem vários parceiros, perde-se a dignidade, perde-se a saúde física, em muitos casos perde-se a própria vida. E aquele slogan, não, meu corpo, minhas regras. Meu irmão, isso não tem amparo na Constituição. Se alguém se começar a se drogar e se matar, ele não pode se matar. Se ele vai tentar tirar um suicídio, está em lugar público, as autoridades, as forças vão agir ali para o quê? Preservar a vida, que isso aí é o papel do Estado. Esse meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quero, porque a vida é minha. E não é assim. O homem não é dono da sua vida. A vida pertence a Deus. A vida é um dom de Deus. Então, em nome do meu corpo, minhas regras, dessa teologia da libertação, a pessoa ela vai se achar no direito de se drogar, ela vai se achar no direito de beber a ponto de cair, de fazer uso de cocaína, heroína, crack, e agora tem a droga zumbi. E o que isso vem essa promiscuidade moral? Ela provoca abortos, mortes precoces, muitos jovens morrem de overdose, morrem no mundo do crime, morrem no mundo da marginalidade, jovens zumbis, ali nas Cracolândias, ali em São Paulo e em vários lugares do Brasil, e o aumento explosivo do suicídio, meu querido. Isso traz reflexos sobre a economia, a médio prazo, longo prazo. Quem são os jovens que vão trabalhar, produzir para aqueles que vão se aposentar? Aí é muito mais do que uma questão ética, é muito mais do que uma questão religiosa, é muito mais do que uma questão moral, uma questão que envolve economia. Clínicas de abortos. Muitas jovens morrem ao fazer o aborto. Vamos legalizar o aborto e assim não vai ter morte da mãe, não vai ter morte daquela mulher que quer fazer o aborto, mas continua tendo morte de criança. E ainda assim, essa pessoa muitas vezes ela vai ter, ao longo da vida, ela vai provocar vários abortos. E as pessoas que têm propriedade para falar sobre isso são psicólogos, sobre os traumas que isto causa na mulher, depressão, suicídio, jovem zumbi, ou seja, essa dessacralização da vida, a vida deixou de ser sagrada, a vida deixou de ser o bem importante, protegido pelo Estado, a dignidade humana, a integridade física tem sido deixado de lado, porque muitos para eles o que importa é o prazer, é o aqui e o agora. Meu irmão, encerramos aqui a nossa ministração. É tanta coisa para falar em tão pouco tempo que, por mais que eu quisesse falar, o tempo já é hora de terminar. Vamos orar? Senhor, nós te oramos, agradecidos por esse estudo. Ensina-nos a aplicar essas verdades às nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a sermos testemunhas fiel do Senhor, sermos o sal da terra, que prega para este mundo o padrão de santidade, abandono do pecado, fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a sermos o sal da terra e a luz do mundo, verdadeiros atalaia neste mundo que caminha para a sua total deterioração e degradação. Pai, fica conosco e dá-nos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder. Amém.